Gente, é maravilhosa. Vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É a vida dos primeiros fiéis. Eles permaneciam constantes no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na cerimônia do partir do pão e nas orações. Então, as pessoas permaneciam, né, nas orações, na comunhão fraterna, fraternidade e na cerimônia do partir do pão. Então, a nossa fé, ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só há um Deus, né, segundo a nossa fé cristã. Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei. E nós somos o povo do Senhor Jesus e o reino é de Deus. Numerosos prodígios e milagres eram realizados pelos apóstolos. Então, nessa realidade bendita, abençoada, cheia da graça de Deus, aconteciam numerosos milagres. E os fiéis, todos unidos, tinham tudo em comum. Então, os cristãos, não havia acepção de bens, né? Assim, as pessoas se ajudavam em relação aos bens materiais. Aquela situação da Bíblia que fala que a gente não tem que se preocupar, né? Porque um ajuda o outro, que ajuda o outro. Todo mundo colocava em comum. Não havia esse apego, né? Hoje é difícil de explicar isso, com essa situação do apego aos bens materiais, né? A pessoa fala, essa casa é minha, esse carro é meu, eu que pago a conta. Então, essa realidade aqui, os cristãos são pessoas que têm tudo em comum, né? É o amor, né, no coração, aquela fraternidade. Não é aquela diferença, né? Aquele é uma pessoa abastada. Aquela mora numa casa assim, aquela não tem casa para morar. Não tinha diferença, né? A gente às vezes, né, faz tudo errado na igreja, né, gente? Vamos, assim, eu digo, quando você bota tapete vermelho para uma pessoa e a outra fica, a outra pessoa também é tão amada por Deus quanto aquela que a gente muitas vezes puxa o saco, né? E faz uma acepção, né? Porque a pessoa, às vezes, ela é mais conhecida, ela é mais querida, mas Deus quer a todos, né? Ele é nosso Pai, e Ele é Pai nosso, né? De todos. A gente tem que falar, gente, porque o mundo, a gente sabe que são os bens materiais e faz uma acepção de pessoas, né? Os fiéis viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens, repartindo tudo entre todos. Então era uma repartia. Então eles partiam o pão, né? E também repartiam os bens. Não era só aquela coisa do repartir o pão, mas os bens, né? Cada um com seu bem, né? Conforme a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no templo, partiam o pão em suas casas, tornando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Simplicidade, né? A gente, no partir do pão, a gente vai. Tem muita situação errada, a pessoa vai partir o pão, mas ela não tem com aquela simplicidade. Às vezes ela se acha melhor que o outro. Ela olha para o outro e fala: ó, aquela pessoa ali tá com uma roupa inadequada. A minha roupa é melhor que a dela. Eu tô bem mais vestida. E eu tenho mais. Então você tem que cultivar uma simplicidade na hora de você partir o pão e comer o pão, né? Comer o pão. E também não ser um gesto hipócrita, porque tem que
pensar no próximo. Já que se você tem bens materiais, você reparta os seus bens com pessoas que precisam, que tenham necessidade, segundo a necessidade da pessoa, né? Porque você fala, não, eu tenho um apartamento de 6 mil, eu tenho carros de não sei quantos mil e não sei quantos de dinheiro, eu tenho uma conta bancária, eu tenho isso, eu tenho. Mas aquela pessoa do seu grupo está precisando, necessidade. Os cristãos, eles vendiam as suas propriedades e repartiam tudo entre todos. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor aumentava aquele grupo com outras pessoas que iam sendo salvas. Então, as pessoas vão sendo salvas. Tem muitos milagres realizados e prodígios. Que nós possamos ter nos nossos dias também milagres, né? Nas igrejas, a gente vê muita gente que não é curada, tem muita morte, muita gente morrendo, muita gente doente. Seria bom se a gente tivesse milagres, né? E pessoas sendo prodígios, milagres, sendo realizados pelos apóstolos, né? Gente, vamos viver uma fé verdadeira. Jesus Cristo, Ele está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.